aqui no PowerPoint, correto? Sim. Sim. É porque meu WhatsApp também está aberto, porque o Saulo estava mandando mensagem. Aí fiquei com medo de ser as mensagens do Saulo. Pessoal, eu preciso retomar aqui algumas coisas do que a gente estava falando na última aula. Se tiver qualquer dúvida, pode ir falando, pode mandar mensagem, pode ir gritando aí que a gente vai ouvindo. Né? Muito bom. Eu perguntei como que vocês estão, pessoal. Desculpa a grosseria. Alguém quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar algum acontecimento recente aí? Não? Tá todo mundo tranquilo? Michele estava meio sumida. Quer falar alguma coisa, Michele? Tá tranquilo também, professor. Que bom, que bom. Como é que você tá? Eu tô bem. Por que você sumiu? Nada, tava com umas encomendas. Ah, então tá bom. Mas tá bem, né? Tô... Rafaela também, hein? Deu uma sumida. Davidson também, mas o Davidson tem namorada, né? Ah, nada a ver, professor. Não, é por causa que eu tava pegando mais as aulas gravadas. Agora eu vou voltar a pegar assim online, que é melhor para tirar as dúvidas. Tá bom, as minhas estão todas gravadinhas lá, você viu lá, né, no canal? E é bom que dá para rever e você vai aprendendo mais e mais. Bora Eu vou ver pra aula. se eu subo tudo lá e a gente fica tranquilo. Pessoal, na última aula, eu parei com vocês falando sobre escravidão e a gente comentou sobre várias questões da escravidão, né? Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Tranquilinho. Tranquilinho, então. Então vamos nessa. Rafaela, você estava falando alguma coisa? Eu te interrompi? Não, sem problema, pode continuar. Pode? Que bom, que bom. Alguém saiu aqui, né? Quem foi, hein? Tá bom. Pessoal, então eu estava falando sobre a escravidão. E aí, ao falar sobre escravidão, eu fui pontuando algumas coisas aqui. E aí eu comecei a falar sobre o mito do Cã, do Noé. E aí eu estava mostrando o quanto que ter escravos se tornou uma coisa lucrativa. Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Alguém queria perguntar alguma coisa? Não. Tranquilo, Jane? Sim. Que bom. Vocês estão ouvindo eco aí? Tá dando ok? Tá tranquilo aqui pra mim. Tá. Se tiver qualquer problema, vocês me dão um toque. Pessoal, e aí eu estava apresentando para vocês sobre o quanto que era lucrativo ter escravos no Brasil. E isso era muito sério e era uma das coisas que principalmente movimentou o que a gente vai chamar de comércio negreiro. E aí eu pontuei com vocês o quanto que é delicado a gente colocar o termo de tráfico para esse comércio que era legalizado, porque o comércio não era ilegal. Então a gente não deveria chamá-lo de tráfico negreiro. O que é interessante a gente pensar é que há um sistema de lucro que manteve isso, além de uma questão econômica, além dessa questão econômica, teve a questão biológica, que eu até falei assim, galera, ó, tomem cuidado. Tem um pessoal falando que os negros são mais fortes. Eles são mais resistentes a doenças. A verdade bem é essa. E isso é muito importante para a gente poder entender qual que é a lógica do sistema. O que os portugueses, né, os europeus de maneira geral, fizeram foi extrair, sequestrar, roubar 12 milhões de pessoas da África e mandar para todo mundo. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Isso daqui é a quantidade de exportados da África durante esses 4 séculos aqui, ó, do 16 ao 19. Então lá, 1500 e pouco, né? A gente tem ali uma dúvida da galera, mas a gente costuma falar que mais ou menos 1560, 1550, a gente já tem entrada da escravidão no Brasil. Até o século XIX. Século XIX, pessoal, é quando o Brasil está lá naquele processo abolicionista dele. E isso que eu estou falando que é o quê? Mais ou menos 400 anos, eles arrancaram da África 12 milhões de pessoas. E aí vem a coisa mais impressionante. Olha, esse daqui é a tabela dos exportados. Legalmente ainda, porque tinha uma galera que fazia esse comércio ilegal. Aí sim pode ser chamado de tráfico. Olha que interessante. Eu acabei de mostrar aqui para vocês
que a gente tirou da África 12 milhões de pessoas. Olha as regiões de desembarque. O Brasil ganhando, né? Quase 5 milhões de pessoas vêm só para o Brasil. Olha você ver, o Brasil tem o dobro do segundo colocado. Mas olha que interessante a quantidade de pessoas que chegam nos locais. Viram aí? Vocês viram? Professor, só uma dúvida, mas como se tira escravo da África e desembarca ele na própria África? Aí quando você fala isso, é, por exemplo, Boa sua pergunta, Jean. Desculpa, Suzana. Olha aqui que interessante. Nas áreas coloniais de Portugal, por exemplo, Angola e Moçambique, era necessário ter mão de obra escrava. Só que como aqui a gente já tem reinos construídos e os portugueses são um membro invasor, para eles poderem gerarem lucro dentro da África, eles pegavam escravos, por exemplo, aqui da Serra Leoa e traziam para cá. Entende? eram outros idiomas, né? Eram outros idiomas, mas tem uma questão também que aqui, por exemplo, né, aqui perto de Moçambique, no norte de Moçambique, a gente tem o reino Bantu, tá bom? Para cá a gente tem os Axantes, que não gostavam dos portugueses de jeito nenhum. Então os portugueses, para produzir qualquer coisa na África, eles usavam de escravos. Só que esses reinos não deixavam eles terem escravos da região. Então eles pegavam daqui, pegavam o navio e traziam até por aqui. E aí, Suzano, tem que entrar em outra lógica, que é de entender que eles estão ganhando dinheiro com isso. Entende? Então é português vendendo para português para poder ganhar dinheiro também. Não, eu tô falando de negros. Como que De você negros. obriga dentro do seu próprio país? Então, Era essa? é isso. É porque não é um país, né? Aqui a gente tem pequenos e grandes reinos sendo construídos. Uhum. Então, se eu tiro um cara de Serra Leoa, eu não posso passar para ele por dentro, porque aqui eu já tenho os reinos africanos. Faz sentido? Sim. Aí eu passo com ele pelo comércio e chego com ele para cá, por exemplo. Deixa eu desenhar aqui, quer ver? Entendi. Entendeu? Então, é por isso que a gente tem negros saindo da África e chegando na África. Porque é um porto português na África. Foi claro? Sim. Só que eles não podiam ir por dentro. Eles sempre têm que ir pelo comércio. Tá bom? Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui. Serra Leoa. O português chega aqui e ele tem um acordo para tirar negros escravizados aqui. Na hora que ele tira escravizados, ele pega o navio e manda aqui para Moçambique, por exemplo. Porque aí esse europeu que está fazendo esse comércio, ele também ganha dinheiro nesse processo. Vendendo negro africano para europeu dentro do continente africano. Entendi. Entendeu? Uhum. Legal? Fechou. E aí, pessoal, voltando. Aqui. E aí, olha pra você ver que interessante. Quando eu olho para isso daqui, o que eu começo a perceber? Eu percebo que se eu tirei dali 12 milhões e só chegaram 10 milhões, cadê 2 milhões? Morreu no meio do caminho. Morreram no meio do caminho. E aí, morreram é bem atenuante, viu, Suzano? A gente vai falar que eles foram assassinados mesmo, né? Porque essa galera provavelmente não teria morrido se eles não tivessem sido retirados da África, dos seus locais de origem. Pessoal, 2 milhões e meio de pessoas é a população de BH. Foi o que eles mataram só no trânsito dessa população. E aí eu chamei a atenção na última aula também, para vocês sempre tentarem usar o termo escravizado, porque ele fala mais sobre essa realidade do que a ideia de escravo. Quando a gente usa esse termo de escravo, a gente sempre vai acabar caindo nessa ideia de aquele cara é escravo. E a gente meio que normaliza o processo. E escravizado, a gente já mostra que existe essa ação externa maior sobre o indivíduo. Tudo bem? Tranquilo aí? Uhum. E aí, só continuando. Essas aqui são as regiões. Aqui é uma imagem, pessoal, que mostra pra gente um pouco de como que funcionava esses grupos aqui, normalmente grupos muçulmanos, que vendiam outros negros dentro da África. E aí eu pontuei muito isso na última aula também. Tomar muito cuidado. O tipo de escravidão feita dentro da África não tem nada a ver com a escravização que vai ser realizada pelos europeus no Brasil e nas outras áreas da América. Tá bom? A escravização que vem para cá é uma escravização muito mais cruel. Não justifica todo o processo. Tá? E algumas pessoas querem usar esse dado para justificar a escravidão no Brasil. Não deixem isso acontecer, por favor, hein? Tranquilo? Professor, mas aqui,
Quem foi, tipo assim, a pessoa que criou, tipo assim, começou a ter o primeiro escravo, aí virou, tipo, um exemplo, modinha de todos os europeus ter os escravos? Quem foi a ideia desse? Quem foi o babaca, né? A ideia dele? Então, olha você vê que legal, Davidson. Tem um cara, ele chama Rousseau. Cara legal. Ele fala o seguinte: existia uma época em que tudo era de todo mundo, chama propriedade coletiva. E aí o Rousseau falou o seguinte: olha, todo mundo estava lá de boa, tranquilo, na sua, todo mundo plantando e dividindo tudo. De repente, alguém teve a brilhante ideia de falar assim: esse pedaço de terra é meu. E aí o Rousseau fala assim: esse cara é um babaca, mas idiota foram as pessoas que acreditaram. Faz sentido, Davidson? Isso aconteceu antes da história ter escrita, por exemplo. A gente chama isso, né, de pré-história quase. Porque em algum momento ali, um cara pegou um pedaço de terra, falou que era dele. E para ele produzir mais e gerar mais excedente, né, mais lucro para ele começou a dominar outras pessoas. Mas como que ele fazia isso? Se ele tem mais lucro, ele tem mais produção. Com mais produção, o que esse cara começou a fazer? Pagar um gente para defender ele. Essas pessoas que estavam defendendo precisavam comer. Então ele começa a usar as pessoas que defendem para escravizar um grupo pequeno e esse grupo trabalhar de graça para ele. E isso acontece antes da escrita e vem se alongando. Então, por exemplo, sociedades como a egípcia, sociedades como a grega, como a romana, elas eram baseadas em escravidão. Só que a escravidão europeia, ela consegue perverter isso, viu, Davidson? Aí eu não sei se a sua pergunta era sobre essa origem ou sobre a escravização europeia. Essa aqui é Não, cruel. a origem de tudo. Porque sempre tudo tem um começo, né? Então, a pessoa que começou isso e deu tipo modinha, um exemplo. As primeiras civilizações, Davidson, elas já começaram com essa modinha. Por exemplo, tem um cara na Grécia que ele fala o seguinte: olha, sabe por que a gente não avança aqui na Grécia? Porque a gente tem muito escravo. E ele vai falar o seguinte: a gente tem tanto escravo que a galera nem pensa em inovações tecnológicas. Vou te falar um negócio bobo assim. Por que a galera não inventou o elevador lá na Grécia Antiga? Porque tinha escravo para subir com a galera. Entende? Enquanto tinha aquela quantidade gigantesca de escravos, e aí eu tô te falando assim, ó, na Grécia, a galera vai chegar, na Roma, por exemplo, eles vão chegar a ter quase 20 milhões de escravos em todo o Império Romano. É muita gente, é muita gente, é muita gente. A revolta de escravos, que é a primeira grande revolta de escravos, tinha 100 mil pessoas revoltadas. É muita gente, é muita gente. Mas eu acho que a pergunta dele vai um pouco não sei se seria isso, desculpe interromper, eu acho que é quem determinou, que o senhor explicou na aula passada, que por exemplo, os romanos, eles escravizavam pessoas da mesma etnia, da mesma cor, por uma questão financeira. No caso da escravidão, da escravização negra, quem foi ou quem foram as primeiras civilizações que determinaram que pessoas de cor negra foram feitas para trabalharem de graça e, portanto, poderiam ser transportadas para o mundo para trabalharem de graça. Assim, de onde surgiu essa ideia? Eu acho que é isso, não foi, Davidson? Eu acho que são duas coisas ali. É isso. Legal. Então, duas coisas. Primeiro, então a gente sempre teve escravização, tá bom? Não percam isso de vista. O que o europeu faz é piorar isso. E por que o europeu faz isso? Aí vai ficar um pouco mais chatinho. Ele faz isso porque ele entende que ali na África, o que o europeu já tinha feito, a África estava começando a fazer, que é a construção do que a gente chama de Estado Nacional. É como se fosse um país. A África, ela estava ali se estruturando em grandes reinos, e esses reinos estavam em guerra, e eles se aproveitaram disso para pegar aquela população. Por que eles escolheram os negros? Porque eles estavam enfraquecidos em guerras naquele momento. Isso faz sentido? Só que aí, quando eles perceberam isso, e eles tinham um pensamento religioso, eles começaram a usar a religião para justificar a escravização do negro. Pegaram aí? Então, uma coisa vai vir junto com a outra. Por exemplo, quando a religião começa, né, a perder a sua importância para a sociedade, cientistas vão surgir para justificar que o negro tem que ser escravizado. Vocês já viram isso? Nunca ouvi falar isso, não. Vou tentar mostrar aqui. Tem filme, uma vertente da ciência, olha para você ver, chamado darwinismo social. O que o darwinismo social faz?
O darwinismo social, e ele vai ser baseado no Darwin, mas não é do Darwin, tomem cuidado com isso. Ele fala o seguinte: eu tenho que estudar as espécies. E aí eles pegam e falam assim: olha, o branco é uma espécie e o negro é outra. E aí os caras faziam o seguinte: eles abriam o cérebro de brancos e negros e ficavam pesando. Aí eles falavam assim: viu? O cérebro do negro é menos pesado, é mais leve. Por isso que ele tem que ser escravizado. Tem um filme bom sobre isso, chamado Django Livre, já viram? Eu ia falar dele agora. No Django Livre, o Leonardo DiCaprio, ele fala tudo isso. E aí ele vai pegando assim o osso da cabeça do negro e fala assim: tá vendo? Esse osso aqui é maior, por isso que eles têm que ser submetidos, etc, etc, etc e tal. Cérebro. Só pegar a imagem aqui para vocês, pessoal. E é muito legal essa coisa dos escravos da época, dos escravos da Casa Grande, né? Assumirem o discurso dos homens brancos, né? Os escravos tratarem mal os outros escravos. Mas é isso que faz da escravidão um sistema de sucesso, né, Suzana? É quando o opressor ele encontra aliados entre os oprimidos. E é isso que faz a escravização ser uma coisa tão pesada. Por quê? Porque ela criou uma estrutura escravista. E essa estrutura escravista, é o que manteve a escravidão e mantém o racismo. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa ideia do darwinismo social, é quando as pessoas começam a falar assim: ah, viu, o negro ele é inferior biologicamente, e isso não tem nada a ver. Entendeu? Eu não estou achando aqui. Cérebros. Deixa eu colocar cérebros aqui, que a galera precisa fazer isso. Aqui, ó. Vou transmitir aqui para vocês verem como que a galera via as coisas. Share screen. Screen two. Vocês devem estar vendo aí. Estão conseguindo ver minha tela? Share. Ei, Wesley, tudo bom? Sim, sim. Estão vendo aqui? Dá pra ver. Sim. Sim. Então, olha o que eles vão alegar, pessoal. É essa daqui. Os caras estão fazendo uso da ciência e da matemática para confirmar a ideia de racismo. Isso é muito perigoso. Porque naquele momento do século XIX, a religião perde importância para a maioria das pessoas. Não perder importância, mas ela já era vista como religião. Então, tipo assim, ela é do campo mais privado. E a ciência que vira a grande religião do momento. Então, aí o que eles faziam? Eles pegavam os cérebros, tá vendo? A cabeça dos homens negros e comparavam com a cabeça dos homens brancos, e aí ia por cada região. E mostrava que a cabeça, tá vendo? Algumas áreas eram maiores. Só que isso aqui é falso, galera. Entende? E aí falava que os homens negros estavam mais próximos dos primatas, enquanto que os homens brancos estavam mais próximos desse processo evolutivo. Como se eles fossem uma evolução, uma melhora, uma raça melhorada. E é por isso que o branco deveria oprimir o negro. Porque o negro é mais próximo do animal do que o branco. Entende? E isso é muito perigoso. Porque é sempre a galera tentando arrumar justificativo para aquilo que eles vivem. Entendem? Estou sendo claro? Sim. Chama darwinismo social, tá bom? Vocês devem estar vendo aqui, ó. Esse daqui é o Darwin. O Darwin nunca falou sobre isso, tá, gente? Só que as pessoas vão pegar a ideia do Darwin e vão piorar. É isso que vai criar a ideia do Hitler, por exemplo, de eugenia. De raça ariana? Isso, a raça ariana é a ideia de que eu vou limpar a raça. Ou seja, eugenia. É a raça pura. E a raça pura, eu preciso tirar aquilo que não é dela. Como se pudesse existir uma raça pura. Entendeu? Aí o Hitler se baseou nessa falsa teoria que... Nessa teoria de darwinismo social. De que existe uma raça pura e que eu preciso eliminar. O Brasil também fez isso, tá, pessoal? O Brasil, no final do século XIX, quando a gente tem essas ideias muito fortes, eles começam a tentar trazer muito imigrante branco para o Brasil, para tentar branquear o Brasil como se isso fosse melhorar o Brasil. Alguns pesquisadores, eles chegavam a falar, pesquisadores toscos, esses aqui, que a quantidade de negros no Brasil é que atrasava o Brasil. É por isso que é muito perigoso quando a gente faz umas piadinhas do tipo baiano é lerdo, entendeu? E a gente olha para a Bahia e a gente vê que a Bahia é majoritariamente negra. Entende como que a gente está sempre juntando as coisas o tempo todo? Isso é perigoso. Verdade.
Todo mundo aqui, tipo assim, igual Minas Gerais. A gente tem a gente tem maneira, nossa, é maior baiano, tipo assim, aqui a linguagem popular. Mas Mas aí, eu não sabia por causa disso que a gente fala que eles é baiano, é por causa por causa disso? porque aí eles vão falar o seguinte, que na Bahia todo mundo é lerdo, sabe? Tipo assim, que tudo demora, tudo é devagar. E aí as pessoas do século XIX, Davidson, elas falavam que era tudo devagar, tudo desse jeito, porque tinha muito negro. E aí eles vão ter uma política, vou escrever aqui no chat para vocês verem. É uma política chamada de eugenista. Essa ideia de limpar. No Brasil, eles tentaram fazer isso, deu muito errado, né? Porque o Brasil tem uma população de negros que era gigantesca já naquela época. Agora, na Argentina, deu super certo. Alguém já foi à Argentina? Não. Não? Também não. Mas, tá bom? A gente pode abrir fotos. Eu vou abrir fotos. Eu vi uma imagem no cursinho que eu fiz e a professora colocou uma imagem que ela estava falando sobre o branqueamento que eles estavam tentando fazer aqui. E aí tinha, tipo, um homem branco, uma mulher mestiça e a mãe dela seria a negra que estaria em pé. E aí a mestiça, ela tava segurando um bebê branquinho, branquinho, branquinho no colo. E é essa imagem, essa imagem que eu tô Essa imagem falando. você já mostrou pra gente uma vez, não já? A gente mostrou um pouquinho, né? Mas a gente pode falar mais sobre ela. É exatamente o que a Tainá acabou de narrar, tá vendo? É como se Cã, lembra aquele cara que eu falei da Bíblia? Que foi o filho do Noé, que riu dele e ficou bêbado e tal? Esse quadro chama Redenção de Cã, como se ele estivesse limpando o pecado. Olha que perigoso isso. É o que a Tainá acabou de narrar pra gente, olha. A mulher negra agradecendo, porque a filha dela, né, mulata, teve um filho branco com um imigrante. Entende? É esse processo que a gente vai assistir, olha. É o que o Brasil tentou fazer. Agora, olha que legal isso aqui. Vocês podem procurar, pessoal, várias e várias imagens da população argentina. Aqui não dá pra ver nada, né? Mas estão reparando que a galera não é negra? Você não vê gente negra. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ir, pode ir. Na Argentina, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um exército, isso na mesma época que o Brasil começou a trazer muito imigrante. Eles pegaram um exército, e aí o presidente deu uma ordem para o exército assim: matem os negros e os indígenas dentro da Argentina. E aí o exército foi entrando no interior da Argentina e matando todo mundo. E aí eles transformaram a Buenos Aires na Paris americana, porque tinha população branca. Deu para entender a ideia? O quanto que isso é grave? Não, demais, pessoal. E um exemplo aqui, igual no Rio Grande do Sul, em Curitiba, por isso que lá tem muitas pessoas brancas, dos olhos azuis, assim, e tal, por causa que muitos vieram da Argentina e da Alemanha, assim, também, esse pessoal? Eles vão vir na mesma época que foram para a Argentina, foram para o Brasil, vai vir muito imigrante para aquela área. E como naquela área, Davidson, a escravização era menor, a população negra lá já era menor. Entende? Então o que eles começam a fazer? Eles começam a... Né, não vai ficar muito feio isso, mas eles começam a reproduzir só entre si. Essas comunidades fechadas, e aí não tem mistura. É completamente diferente do que acontece na Bahia. Olha você, Davidson, você colocou pontos importantes. A gente não zoa a galera do Rio Grande do Sul. O gaúcho, por exemplo. A não ser com piadinha homofóbica. Mas tirando isso, não existe um jeito de ser dos gaúchos, entendeu? A gente só fala Mas coisas também é boas. porque eles ganharam muitas terras e parece que teve. Eu ouvi dizer, o meu pai falou que lembra de algumas coisas do pai dele contando assim, que eles ganharam até empréstimos para investirem no Brasil. Eles ganharam salários, terras e empréstimos do governo para investirem no Brasil. Eles tinham a viagem deles, Suzana, era paga para vir para o Brasil. E aí eles tinham meio que uma semi-estrutura que o governo imperial dava para eles poderem ficar aqui. Entende? Sim. Existia todo um incentivo para o imigrante e nenhum incentivo para o negro, principalmente o negro liberto. Porque só foi mandado embora, né? Ele foi mandado embora e aí começa aquele processo de favelização que a gente viu. Você sabe por que favela chama favela? Não. Não? Vocês nunca pegaram para pensar nisso? Não. Alguém sabe? Rafaela? Não.
Alguém quer chutar? Eu nunca. Não, também não. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Quando houve a Guerra de Canudos, não sei se vocês ouviram falar da Guerra de Canudos, a Guerra de Canudos foi de um cara, Antônio Conselheiro, que ele montou uma comunidade, tá bom? No meio de Belo Monte, né? No norte do Brasil, nordeste do Brasil. Isso daqui, mais ou menos, é o que era Canudos, não sei se estão vendo. E aí, do lado de Canudos, onde houve essa comunidade, pessoas muito simples e que estavam vendo uma comunidade muito igualitária, tinha uma plantinha que crescia do lado. Adivinha qual era o nome da plantinha? Favela. Favela. E é por isso que eles começam a apelidar aquela região toda do morro, onde nascia a plantinha favela, de favela. Região da favela, região da favela, favela. Entende? As primeiras favelas, elas são dessa época quando essa população negra está sendo marginalizada. Porque elas não têm nenhum tipo de subsídio para poder existir depois da abolição. Que não foi um negócio legal, mas... Ô, professor, Fala, favela querido. só existe favela no Brasil, nos outros países não existe favela assim, não? Tipo assim, Querido, exemplo. existe. Por exemplo, vou te mostrar aqui, tá? Só que a galera gosta de... Tá? Aí eu já vou falar pontos importantes. As favelas brasileiras hoje, elas são modelos de favelas para o mundo todo, porque elas viraram grandes comunidades, né? Tipo assim, aí no morro também tem sistema de ônibus, não tem? Tem. Sim. Interno. Na Rocinha, se não me engano, tem 5 linhas internas. E aí a galera tem que tentar entender como que essa galera vive, assim. E aí isso virou, por exemplo, mas Joanesburgo, que é na África do Sul, Joanesburgo, favela. Tem uma das maiores favelas do mundo, Davidson. Olha isso aqui. Viu? Olha aqui. Essa daqui são as favelas de Joanesburgo. Qual que é a grande diferença delas? Normalmente elas são horizontais. Quando você olha para os Estados Unidos, você também tem o que eles chamam de homelands, né, que são 100 casas. Eles acabam formando alguns agrupamentos. Deixa eu mostrar. Não está aqui, tá vendo? Deixa eu colocar Na aqui. Alemanha também tem algumas favelas, só que é em prédio. É muito interessante. São um prédio chamado... E aí também existe uma situação dos estados de tentarem cuidar mais dessa população. Aqui no Brasil, a gente criou isso muito rápido e elas viraram comunidades vivas muito rápido. Nesses outros lugares, não. Eu não vou lembrar o nome de cor, tá bom? Mas vamos Nos tentar Estados aqui. Unidos, acho que é o bairro de Harlem. Harlem é uma favela, né? Aí vai depender muito de cada bairro, assim, né? Aqui, por exemplo, tem aqui a favela que ninguém mostra. Mas aí vem diferenças que são cruciais, tá? Essa ideia nossa de morro é muito nossa. Essa nossa ideia de comunidade é muito de comunidade, que é uma coisa que as outras regiões, até onde eu sei, não vivem. Em Joanesburgo, por exemplo, eu sei que a galera se mata o tempo todo. É uma das maiores favelas do mundo. Assim. Depois vocês dão uma olhada aqui. Tá vendo? Você tem essa galera... Não, aqui não. É isso não. No México, você tem grandes comunidades, tá bom? E aí, a gente vai ter até que discutir um dia se a gente pode chamar isso de favela ou não, assim, tá? Lembrando de Canudos, a gente vai chamar muito mais a do Brasil de favela. Essa ideia de viver em comunidade, sabe? A comunidade de Canudos era fantástica, assim. A galera tinha propriedade coletiva, todo mundo trabalhava com todo mundo, eles reconheciam as próprias regras, eles faziam as próprias leis. Aquela narrativa, por exemplo, vocês leram Meninos do Tráfico? Do MV Bill? Ele dá uma descrição dessa favela que é muito próxima de Canudos. Que até onde eu sei, não existe um lugar nenhum. Mas em todo lugar do mundo você vai ter uma favela, assim. E aí, Davidson, é isso, assim. A gente vai ter que tomar cuidado com o que a gente também está chamando de favela. Que é diferente do que a gente vai chamar, por exemplo, de comunidade, ou de vila, e por aí vai. Eu acho que do jeito que a gente tem no Brasil, lugar nenhum do mundo mais tem. Eu acho que o único lugar no mundo que não tem favela é na Suíça, né, professor? Se não me engano. Mas a Suíça nem tem espaço para ter favela, né? Tipo assim, a O Suíça... Canadá também. O Canadá também. Não Mas tem o Canadá, favela, né?
Eu não É. sabia que o Canadá não tinha, mas a Suíça eu sei que não tem. Eu vou dar uma procurada e a gente fala sobre isso. Boa, gostei. Vou dar uma pesquisada. Não conheço sobre isso. Vocês conhecem a história do morro? Daqui? Tem um livro. Tem um livro, vocês já leram? Tem um livro, acho que foi você que levou na sala de aula, não foi? Foi Foi Saulo. você? Foi o Saulo, isso. Ele levou na sala de aula e tava contando a história dos, De como dos surgiu bares. o armazém, as padarias, Tava Isso. o comércio que abriu. Nossa, É muito saudade. legal. Mas dos isso ainda é primeiros meio dias de aula. agora, assim. O meu As avô veio aulas aqui. presencial era da hora, não? Né? Ainda tem essa. Assim. Mas, enfim. Ô, pessoal, vamos marcar uma aula sobre essa ideia de favela e a gente vai discutir esses diferentes conceitos. Assim, e a gente tenta pegar umas fontes. Tá bom? Eu sei que no Canadá, realmente, alguém tinha me falado isso que o Pedro falou aí com a gente. Não tinha mesmo. Mas eu nunca conferi. Eu sei que a de Joanesburgo é um negócio assustador, assim. Assustador. Aí vai depender, né, de muita região. Mas o conceito eu acho que é o que vai mandar em tudo. Enfim, pessoal, a gente tem aqui, né, só para eu já poder concluir esse assunto sobre escravização, etc. E tal. Esses navios, né, chamados de navios negreiros, eles também eram chamados de tombeiros, pela quantidade e pela De morte. disponibilidade que eles deixavam os negros, né? Era um negócio assustadoramente bizarro. Olha os cálculos que os caras faziam para trazer muito negro para poder vender e ganhar muito dinheiro. Viu aqui? São 3, 4 níveis da galera aglomerada. Já imaginaram doença nisso daqui? Era por isso que a gente matava ali 2 milhões de pessoas. Aqui foi o que eu mostrei para vocês, né, do preço para a gente poder comparar, que era o jeito mais fácil. Aqui, pessoal, é uma cena muito famosa e muito, muito dura para mostrar um pouco sobre essa ideia do navio negreiro. Tem um poeta do século XIX do Brasil, Castro Alves, que ele faz um poema gigantesco que vai falar desses tombeiros, né? Mas aí eu vou retomar Rael. Conhecem Rael? Não? Não. Não? Rael, ele é um parça do Emicida, mas ele vai para uma pegada muito mais do reggae e da música caribenha. E ele fala que o mar só ficou salgado depois das lágrimas dos escravos. Que é essa galera aqui que vai passar isso tudo, assim. Aqui é outra imagem bizarra para vocês imaginarem isso. Tá O vendo? povo sofreu demais, pessoal. Eu fico olhando essas imagens aí, velho. Nossa. Que isso. E olha que a gente tá pegando, assim, o básico do básico, hein, o Davidson? Não sei se você já leu a biografia do Mandela, eu acho que eu já até comentei aqui no grupo uma vez. O Mandela falando. E aí, tá bem? Tô. Falando a biografia dele lá, a história dele. Não, é muito bacana o livro. É pesado. Agora saiu um livro muito bom, se vocês quiserem depois eu posso mandar, mas aí, vocês me falam se vocês vão assistir ou não, que chama Escravidão, do Laurentino Gomes. Ele é um jornalista. Vocês chegaram a ver? Não. Não? Vou pegar aqui, só rapidão. Professor, tem um também que chama Raízes, do Alex Hallen, não sei se você já ouviu falar. Esse daqui, ó, não vi falar sobre ele não, Suzana. Esse livro aqui, ele é fantástico em termos de dados, e tem um outro que é Na Minha Pele, da Leila Gonçalves, que é outro livro pesado. Ela faz uma narrativa em primeira pessoa para falar sobre esse processo de escravização. É ficcional alguma parte deles, e uma parte dele não é, tá bom? E agora eu vou só terminar a nossa aula. Vocês estão vendo direitinho aí? Uhum. Porque eu queria terminar hoje mostrando um pedaço. O que vocês estão vendo aí? Me conta. Amistade. Isso, perfeito. Estão vendo o áudio também? Não. Stop sharing. Ok, câmera. Confiram para mim se vocês estão ouvindo aí, por favor. Parou. Você não começou? Dá pra ouvir. Tá dando para ouvir? Sim. Sim? Legal. Eu já vou chegar direto para a parte que eu preciso. Enquanto isso, eu posso contar para vocês sobre esse filme, tá?
Esse filme aqui, ele fala, ele é ruim, porque ele tem uma ideia ruim, mas ele mostra algumas realidades importantes. Ele conta de um grupo, tá bom, de negros, que eles fazem uma revolta no navio e acabam parando no território estadunidense. E aí eles vão ser salvos pelos brancos, aquela coisa toda. Ah, já vi que tem até esqueci o nome. É do mesmo ator do Lágrimas de Sangue, do Diamante de Sangue, né? O ator, sim. Eu não Tem sei um o nome. juízo final, não é? Isso, esse mesmo. Mas Ah, assim, tá. essa ideia de que o branco vai salvar geral, né? Que é a parte que incomoda pra caramba. Só pegar aqui. Pessoal, aqui, vou passar direto essa parte aqui, que é a parte em que a gente vai ver a entrada do navio e como que a galera vivia ali dentro, tá bom? Então, eles estão saindo da África, tá bom? E estão sendo transportados para o navio. Esse navio está na costa africana. Esse vídeo tem Acho que foi pra gente aqui, ele chega pouco.
Esse vídeo tem áudio, Rafael? Tá sem áudio? Cortou pra mim também, não tá saindo áudio pra mim também, não. Não tem áudio, No não. começo saiu e agora já parou. Eu não vejo momento nenhum. Tem áudio agora? Nem eu. Sai picado pelo delay do compartilhamento. Não. Não? Que O estranho. áudio sai picado. Deve ser o compartilhamento. Eu vou É isso mandar o mesmo. filme todo para vocês, eu coloco lá, mas só as imagens já dá para ver, né, galera? Esse filme, Verdade. ele tem essa. Quando ele conta sobre o tráfico, ele é muito nessa hora, né? Agora, quando ele vai para mostrar todo o resto da história, vocês vão ver que é um cara branco que vai ter que salvar os negros porque eles são coitadinhos, etc, etc e tal. Isso incomoda muito no filme, assim, tá? Mas é um filme que vale a pena ser visto, eu acho. Eu vi ele há muito tempo atrás, eu sempre só passo esse pedaço. É um pedaço de muito impacto, né? Eles vão fazer essa revolta, eles conseguem ser bem-sucedidos, viu, pessoal? E eles matam a galera toda, só que o navio acaba chegando no litoral dos Estados Unidos. E a galera começa a discutir se eles são assassinos ou não. Aí eles não falavam inglês, aí vão ter que achar um tradutor, só que ninguém acredita neles. E aí vem todo esse processo aqui. Esse Mas filme a tem ideia do que disponível foi na a Netflix? viagem deu para passar. Não tá não, Davidson. Sabe por quê? Esse é um filme velho, ele tem essas questões que eu falei, e esse nível de violência que ele mostra não dá ibope no Netflix, né? Porque violência histórica nesse nível incomoda a maioria do público do Netflix. E aí eles vão pedir para tirar do ar. Mas você vai achar ele no YouTube. No YouTube tem? Tem no Torrent também. Torrent dos filmes, achar ele. Eu tenho ele aqui, completão. Aí qualquer coisa eu coloco lá para vocês e disponibilizo, não tem Qual que é o problema. nome do filme? Amistade. Vou escrever aqui no nosso chat para vocês verem. Mas aqui, tem outros filmes melhores sobre escravização e até sobre racismo. Vocês viram... vamos lá. Pantera Negra, já é um bom para começar. Não achei em lugar nenhum. Pantera Negra? Não. Vou disponibilizar para vocês. Vocês viram 12 anos de escravidão? Forças de segurança e salvamento. Sim. Viram? Pessoal, a aula acaba, né? Essas aulas são muito rápidas. Enfim, o que eu ia pontuar com vocês agora, né? Era só falar um pouco sobre esse comércio e o resto meio que eu já lidei com vocês, que é falar sobre essa estrutura da escravidão. Alguém tem alguma dúvida? Não vou ficar prendendo vocês aqui até amanhã, não. Tá bom? Professor, e tipo assim, a minha dúvida é como que eles foram libertos, assim, quem que foi o negro que colocou assim, falou assim, gente, a partir de hoje a gente não vai ser mais dominados pelos esses brancos, assim, exemplo, o cara que levantou a bandeira pra... Então, Davidson, ao longo da história, aqui no Brasil Colônia, várias pessoas fizeram isso, tá? E aí várias mesmo. O mais famoso deles é Zumbi com o Quilombo de Palmares. eu já ouvi falar da história dele mesmo. A gente vai pontuar ela, tá? É minha aula de revoltas. Eu tenho que concluir as revoltas de 2 semanas atrás, e aí eu vou começar com ela. O Quilombo de Palmares é ali a grande bandeira desses negros que não aceitavam isso. Esse cara do filme, por exemplo, isso é legal. Mostra que eles estão reagindo a esse processo. E com toda certeza, dá para ver toda aquela estrutura de violência criada. Mas aí volta aquilo que a gente falou, acho que com a Suzana ou com a Simone, não sei. Que é como que a escravização ela começa a virar um sistema dentro da cabeça do negro. E isso que fica muito preocupante. Entende? Quando o negro ele entende que só pode sobreviver naquele sistema. Eu vou fazer um exemplo, talvez ele seja muito ruim, tá bom? Vocês podem me xingar se eu estiver errado. Mas sabe quando você começa a falar assim, olha, o único jeito que eu tenho de dar certo na vida é se eu trabalhar pra caramba igual aqueles boyzinhos brancos fazem. E aí, por que eu tô falando isso? Porque existe essa ideia de que é igual para todo mundo. Entende? Não é. Não é. Essa ideia de que o cara ele tem que ficar noites e noites pensando num plano, num projeto, num empreendimento, porque se ele fizer isso, ele vai conseguir ganhar dinheiro e vai virar o dono do Verde Mar. Entende? O cara do Verde Mar, ele já era podre de rico quando ele pensou no Verde Mar.
Entende? E aí, quando você fala assim, nossa, se eu tivesse tido essa ideia, é outra discussão. E aí, dentro da escravização é a mesma lógica. A gente não pode jogar o mesmo jogo, porque as condições são diferentes. Só que naquela época, boa parte daquela população negra, ela entrou no jogo. Então, não estou falando que era normal, é uma palavra ruim, mas era recorrente que alguns escravos, né, alguns escravizados, quando eles conseguissem a liberdade, o próximo passo de vida deles era comprar um escravo. Por quê? Porque aí ele achava que assim ele ia enriquecer. Isso aconteceu. Aqui em Minas acontecia muito, inclusive. Não é tipo assim, todo negro tinha um escravo. Não. Mas isso negro comprar negro? Suzana. Entende? Porque ele quer jogar o jogo do lucro e do enriquecimento. Só que as condições não são iguais. Então não rola. Não rola. Não rola mesmo, assim. Tem um outro filme. É por isso que um negro pagava, quando ele conseguia sua alforria, ele pagava para o outro negro? Às vezes, Jane, ele pagava para libertar o outro negro, assim. Tipo assim, por solidariedade. Mas às vezes ele comprava, por exemplo, o cara tinha lá, ele comprava a esposa ou ele comprava uma criança do dono dele, do ex-dono dele. Porque aí ele ia ter um escravo para trabalhar para ele poder ganhar dinheiro. Então tem esses dois lados da moeda. Tem o da solidariedade e tem o da sacanagem também. Que é muito tenso. Muito tenso. É por isso que a gente pode falar que hoje a gente tem uma estrutura racista. Porque até os negros são racistas. Porque todo mundo pensa a partir do racismo. Faz sentido? Jane, consegui responder sua dúvida? Sim. Sim. O sistema da escravidão ele foi muito, mas muito complexo no Brasil. A gente tem milhares e milhares, milhares, milhares de variáveis. Tem um caso de uma menina, por exemplo, que os pais dela eram libertos, tá? E ela pegou, e aí os pais dela morrem. Tipo assim, ela tinha 14, 15 anos. E os pais dela morrem. Ela não sabia fazer nada, ela não sabia, não é na prática, ela não tinha casa, não tinha nada. Ela se vendeu como escrava para poder sobreviver. Porque ela queria entrar na lógica do negócio de ter comida e roupa lavada, assim, né? Roupa lavada entre aspas, comida entre aspas. Tem milhares de pequenos acontecimentos dentro da escravidão que você fala assim, meu Deus, como que isso é possível? Tem algumas coisas legais, tipo assim, alguns negros entraram na justiça e ganharam o seu direito de liberdade dentro da justiça. Isso, se a gente para pensar, é interessante. Só que o cara tinha que provar tudo que ele tinha feito, o que era muito delicado. Teve casos de negros que denunciaram abusos sexuais e os padres, por exemplo, que eram, no caso deles, eram padres que estavam abusando deles. Esses padres foram presos e mandados embora, assim, do Brasil. A gente tem milhares de casos, milhares de casos. Teve um cara que fez uma religião que falava que Jesus era negro e que Adão era negro, todo mundo era negro, estava todo mundo errado. Um cara lá em Belém, se não me engano, que é muito legal a ideia dele. E a gente tem milhares de pequenos casos assim. E é isso que dificulta a luta da escravização que o Davidson falou aí. Porque você não tem uma unidade formada. Mas isso também foi um pouco de estratégia e um pouco de golpe de sorte. Quando os portugueses estão capturando, né, comprando os escravos no litoral africano, eles estão capturando de diferentes regiões, que tinham diferentes línguas. Professor, fala, querido. Igual exemplo, a geração que tá vindo agora. Tipo assim, a gente que tá vindo agora. A gente tem como mudar esse sistema que foi criado pelos antepassados da gente, porque até a gente mesmo é racista às vezes. O próprio negro é racista. Porque a gente vive num sistema racista, né? Mas será que ainda a gente tem como combater esse sistema? Tem como mudar isso? Será que a gente consegue? Tem. Muito. Tipo assim, tem que ter. E aí eu já vou te falar talvez uma coisa boa e uma coisa ruim. Assim. Primeira coisa boa. Tem como a gente combater isso. Coisa ruim. Talvez a gente não esteja vivo quando isso estiver ok. Porque é uma luta que tem que acontecer todo dia. Usando o caso prático, por exemplo. Tá? Vamos lá. É muito normal a gente ter negro fazendo piadinha sobre negros. Entende? A gente deprecia a coisa. Sim, não. Entende o conceito?
enquanto a gente não parar de normalizar isso, esse racismo vai ficar, essas marcas da escravidão vão ficar. Por exemplo, as meninas vão falar isso melhor do que eu, inclusive. Maquiagem em tom de pele. Eu acho que é por agora que surgiu tons de pele negras. Sim. E mesmo assim é muito difícil de achar ainda. É mesmo? Não, eu não sabia. Assim, eu sei que eu vi algumas pessoas falando Mas assim, olha, na questão, tem. tipo, base, esses negócios assim, é mó difícil de achar. É. Um que tipo dê certo. Porque você vai pensar na pele negra, mesmo a pele negra, ela tem a pele negra Camila Pitanga, tem a pele negra Zezé Mota, tem a pele negra, eu tô falando exemplo de mulheres famosas. Tem a pele negra minha. Tem a pele negra sua, tem a pele negra, tem uma moça que ela é africana, só que ela é da a África francesa, e ela trabalha de faxineira aqui no Sacolão, aqui perto da minha casa. É completamente diferente, né? O tom de pele é outro, é um negro que não é um negro nosso. Mas quando a gente abre o tom branco, tem 72 mil opções. Exatamente, Entende? você pega uma paleta de base, é isso que a menina falou, você pega uma paleta de base, é outra coisa, você não vai passar, eu não posso passar, eu sou negra, Camila Pitanga é negra, mas a tom de pele nela não é o mesmo tom de pele meu. Mas é isso, assim, né? E aí o que o Davidson colocou é um pouco disso, tá, Davidson? A gente vai precisar lutar. Tem uma frase da Angela Davis que ela fala o seguinte, olha, não cabe só não sermos racistas. Precisamos ser antirracistas. Sabe, é aquela piadinha que chega e aí você fala assim, velho, você tá gostando de ser racista desse jeito mesmo? É isso, a gente começa a normalizar algumas violências que não podem ser normalizadas. E isso é muito perigoso. É por isso que a gente demora a combater o racismo. Ensinar de criança, né? Tem que ensinar desde criança. E aí, Rafa, vem uma coisa interessante. Pode chamar de Rafa, Rafa? Pode sim, não tem problema. Que é pensar nessas delicadezas, né? Eu estava pensando nisso outro dia. Normal, tá? Eu tô andando na rua. Quando eu tô andando na rua, as pessoas escondem a bolsa. Aí eu fico pensando, galera, se eu fosse roubar a bolsa, você acha que o fato da pessoa esconder a bolsa ia me fazer não roubar a bolsa? Comigo e minha irmã é do mesmo jeitinho. Mas Isso é entende? muito constrangedor, velho. Eu já passei por isso. Mas, Davidson, olha isso. Se você fosse roubar a bolsa da mulher, tá? Vamos lá, colocar esse caso ali, na rua. Se a mulher abraçar a bolsa forte, isso vai te fazer não roubar a bolsa dela? Pelo contrário, aí que vai apanhar mesmo. Entendeu? Então, como que a gente normaliza a coisa. Entendeu? A gente não entende as situações, a gente faz uma leitura e já toma atitudes. E essa atitude foi o que a Rafaela acabou de falar. É assim, isso está na infância. Por exemplo, tá? Uma outra coisa que me incomoda muito. Mas eu acho que isso aí vai muito da criação. Ainda mais dessas pessoas, assim, que são, exemplo, classe média alta, exemplo. Os pais deles já ensinam eles, tipo assim, ver um negrinho na rua para esconder, correr, alguma coisa assim. Já ensina assim. E se for negro, já é pobre ou favelado. É ladrão. É ladrão. Ensina desde criança, se for negro, é ladrão. Tipo assim, igual teve uma vez que aconteceu comigo, mas minha irmã, da gente tá andando na rua e a mulher atravessar a rua com medo de nós duas, entendeu? E no ônibus? A galera já, tipo assim, ficou em pé pra não sentar do seu lado? Não, isso nunca aconteceu, não. Ó. Comigo já, professor. Muito. Eu fiquei, tipo assim, a gente fica meio triste pra caralho, porque, tipo assim, a pessoa, tipo, você vê que na cara dela quer sentar, mas ela não quer sentar porque, sei lá, ela pensa que você vai roubar ela. Ainda mais se ela estiver com bolsa ou mochila ou sacola. Já era. Comigo eu acho que não aconteceu, porque, tipo assim, a maioria das vezes que eu ando com a minha irmã, né? Aí, tipo assim, senta eu e ela junta. Eu acho por isso que nunca aconteceu, mas é uma coisa normal que acontece com a maioria dos negros. Eu acho que comigo uma vez eu fui na loja comprar tecido, foi no período desse de quadrilha. Eu e um amigo comprar tecido. Eu comprei o dobro de tecido que ele. A gente ia comprar tecido para fazer quadrilha, para fazer vestido de quadrilha. Aí eu comprei, tipo, 3 vezes mais tecido que ele. A menina falou, obrigada. Quando foi na voz dele, ela, ei, tudo bem, nós temos as cores assim, 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 assado. No final, o senhor aceita um souvenir da loja? Era
Ah, sei lá que porra que era. Era dessa, sei E lá, aí, uma e coisa. aí, Suzana, ainda tem o Aí eu falei, agravante, né? Vamos eu colocar. falei, por que eu não. Aí não era, eu não fazia a menor diferença para mim ter ganhado aquilo. Era esses imã de geladeira, em formato de vestidinho. Por que eu não ganhei? Aí ela, não, é porque. E ela não teve argumento para me dar, porque foi logo depois de mim, a gente estava junto. Eu falei, eu não faço questão nenhuma desse souvenir, mas eu queria saber qual que é a diferença do meu dinheiro pro dele. Ela ficou gelada. Não existe. Não existe, gente. É, É, ô, Suzano, e ainda tem a questão de mulher negra, né? ou Vamos colocar. então, tava no EPA, a menina estava oferecendo cafezinho, era um novo lançamento de café. E aí eu tava com o carrinho lotado de compra, aí passava as madaminhas com, tipo, meio coisa, ela oferecendo. A senhora aceita o café fulano de tal? E eu não me ofereceu o café. É uma bobagem, que se você for pensar, ela não é uma bobagem. Não é bobagem. Não é Ô, bobagem, é estrutura. Fala, professor, querido. tipo assim, a gente também fica falando muito assim sobre os negros, mas eu acho que também alguns brancos sofrem preconceito também sobre da gente mesmo negro, mas os negros sofrem mais. Tipo, exemplo, às vezes se a gente vê um branquinho mesmo, ele é pobre, a gente fala, ah lá o playboyzinho, ah lá não sei o que lá, e, tipo assim, isso é um preconceito que a gente também tem contra eles. Não sei, quem acha que quem é branco que tá aqui na live é só a Jeane e acho que é o Pedro, né? Não sei. Eles mesmos podem falar isso, que não sei se você já passou por isso. Ô, Davidson, eu super concordo com você. Eu acredito que isso deve acontecer muito. Eu faço isso muito. Eu tenho que parar de fazer isso. Mas existe uma coisa também que é muito interessante, deixa eu parar de falar o seguinte. É isso que a gente está narrando, sabe? Tipo assim, uma pessoa branca, ela não sofre o mesmo tipo de violência que uma pessoa negra. Por exemplo, essas violências pequenininhas. Sabe? Vamos imaginar a maquiagem, a loja, o ônibus, segurar a bolsa. E isso muda, Vigiar entendeu? quando você entra no supermercado, segurança atrás de você. O tempo Você todo. ouvir. Você sabe, tá de camisa vermelha. Aí você olha pro seu lado, é só você que tá de camisa vermelha. É. E um E, segurança comunicando com o outro. e com certeza, o Davidson, e eu acho que entra também o preconceito social, né? Tipo assim, com certeza essa galera vive outros preconceitos. É muito interessante pensar sobre isso, porque cada um vai acabar sendo descriminalizado por alguma coisa que tem, né? A gente zoa a galera do óculos, a gente zoa a galera gorda, a gente zoa o gay, entende? E é isso que a gente precisa mudar enquanto sociedade. Mas eu acho que a gente vai lutar pra galera mudar isso daqui pra frente. Assim. Acho que não chega a ser um preconceito, mas sim uma ignorância das pessoas. Mas aí, Jane, Porque, também tem essa ideia, né? Tipo assim, a ignorância leva ao preconceito, né? sim, mas preconceito acho que vem mais do negro. Não tem como falar que o branco sofre preconceito. Mas tá, vou te perguntar, tá, Jane? Não sei assim. Ninguém nunca te hostilizou por estar aí perto do morro, estar no morro, qualquer coisa assim? Sim, mas chega a ser a ignorância da pessoa. Entendi, Pra mim não chega a ser um preconceito. entendi. É porque eu sempre fico pensando nisso, assim, né? O quanto que a gente tem esses pequenos preconceitos espalhados por aí e cada pessoa vai vendo um pouco da sua dor, quando a gente podia acabar com isso, né? É porque eu acho. Ai, desculpa, se eu estiver falando demais. É porque eu fico. Quando eu entendo isso que o Davidson fala, que quando eu estudava, tinha uma menina branca que estudava com a gente, e as outras meninas, na quinta série. Ela era branca e ela era. A mãe dela trabalhava num prédio, e ela morava nesse prédio, mas ela era filha da empregada. E as meninas da sala, tudo queria juntar nela no recreio para bater nela, à toa. À toa, eu era a única amiga dela. E aí no dia que ela foi embora, porque os meninos utilizavam ela muito, eles trocaram de escola, ela escreveu uma cartinha para mim, até pouco tempo atrás eu tinha essa cartinha, nunca mais eu vi ela. E outro dia eu ficava pensando, falei, gente, por que as meninas batiam nela? Era inveja, porque ela tinha o cabelo liso lá na cintura e toda. Mas, por exemplo, e aí nesse sentido que a Jeane fala, é ignorância, porque de repente em algum momento, se ela fosse falar, vai escrever o endereço, eu moro no morro, aí você pode ficar, nossa, ai meu Deus, eu vou falar que eu moro no morro, não, mas você não tem cara de que mora no morro. Mas, por exemplo, de repente você não tem uma vergonha que eu até hoje eu tenho um pouco assim, vamos supor, para você entrar na Savassi para comprar uma roupa. Você entra com seu coração meio gelado. Eu queria uma vez comprar uma sandália na Melissa,
que era um modelo que eu queria muito, 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 mas assim, eu precisei de umas 4 pessoas para ir comigo, porque eu não tive coragem de entrar. É diferente um pouco mesmo. Ô, pessoal, o Pedro já me mandou aqui uma série que eu adoro e que eu esqueci, que é maravilhoso mesmo. A figura do navio negreiro e da entidade africana que vem. Das duas, né, Pedro? A Karine, pessoal, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa conversar, tá? A Suzana colocou ali pontos importantes, que é, por exemplo, assim, a galera tinha inveja. E é isso também, né? Se a gente tivesse normalizado todos os cabelos, sofre muito preconceito. Se a gente tivesse normalizado os cabelos, se a gente tivesse normalizado os corpos das pessoas, igual a Simone está escrevendo aqui, né, um pouco do que a Karine está falando, talvez a gente não estaria vivendo isso. Por isso que eu acho que a gente vai destruir algumas coisas para as próximas gerações. Assim. Sim. Então é uma luta que a gente vai fazer juntos, viu? Mas é importante. É importante, por exemplo, tá? É muito difícil achar boneca preta. Já viram isso? Verdade, verdade. E tipo assim, Deus me perdoa. Tipo assim, eu já vi boneca preta, né? Eu vi na casa de uma colega minha. Eu falo assim, essa boneca é de macumba. Tipo assim, é Viu? o preconceito da gente, eu mesmo. Ô, Davidson, mas é essa hora que você tem que quebrar a coisa, entendeu? Falar assim, e é por isso que é importante a gente ser o chato do rolê. Sabe o que é o chato do rolê? É quando o cara vem com a piadinha e já fala assim, velho, mas você gosta de ser preconceituoso. Como é que é isso? Me conta aí. Não, você falando assim, pessoal, tipo assim, eu já vou mudar várias maneiras. Tipo, igual eu tenho dois colegas meus, eles são preto mesmo. Aí a gente chama eles de neguinho, mas eles falam assim, eu gosto que me chamem de macaco, de macacão. Sabe? Eles, tipo assim, mas é mesmo, eu vou parar com isso, porque deve ser, querendo ou não, eles devem ficar tristes. E eu fui, tipo assim, minha mente foi abrindo depois que eu comecei Ele a escutar aceitou a muito brincadeira por Djonga. sofrer menos. Muito Djonga. Djonga me fez eu abrir a mente, até de religião, sabe? E tudo. Djonga é um cara fantástico. Ele fez história, sabia? Fez? Ele largou no final porque a carreira dele bombou, mas ele fez história na UFOP. Eu mandei mensagem pra ele não respondeu, não. Pra ele bater um papo com a gente, quer ver? Vou abrir meu Instagram aqui. Mas o Djonga é um cara fantástico. Imagina né? o Djonga falar com nós, não? Eu Ele emociono. nunca respondeu. Nossa, você é doido. Eu ia até chorar aqui se o Djonga falasse com nós. Misericórdia. Eu também. Eu mandei mensagem pro Emicida. Vamos ver quem responde primeiro. Puxa, nosso Deus, professor. Seria legal o MC Vou compartilhar a tela pra vocês verem. Vamos todo mundo começar a mandar mensagem pra eles aí pra eles poderem responder. Aí. Aqui, eu vou printar minha tela e vou colocar no meu Facebook, que eu não sou boba, lógico, olha lá. né? Tá vendo aqui? Jongador. Mandei, olha lá. 11 de junho. Ele pelo menos visualizou? Claro que não, né? Tem toda uma equipe muita mensagem. É muita mensagem. Mas eu mandei assim, né? Vamos ver se a gente sobe uma hashtag aí no Twitter. Vamos ver se a gente... Professor, Oi. Se você tiver contato com aquele rapaz da favelinha, deve ser mais fácil. Qual rapaz da favelinha? Um rapaz que faz um projeto lá na Serra, que faz um negócio lá na favelinha, um negócio lá. Eu vi. É o que ele ajuda a distribuir marmita, não é? Aham. Também tentei entrar em contato com o cara, não rola. Tipo assim, não tem nem acesso pro cara. Tem não, mas aí né? fica um negócio, tipo assim, eu não sei se o cara vai fazer isso via ele, né, e tal. Mas aí... MV Bill, não, qual que fala o nome dele? MV Bill. MV Bill. Esse cara. Pode tentar, ele seria o máximo a gente conversar com ele. Pessoal, qualquer desses caras, assim, eu queria muito o Djonga porque ele tá numa vibe muito legal mesmo, assim, ele tem umas músicas legais, assim, no sentido de, olha, fogo nos racistas. E ele fala um pouco dessa construção, assim. Mas eu gosto também muito da pegada do Emicida. Ele tem uma música eu ia até passar para vocês, mas eu preferi passar esse filme, que ele fala que a senzala ainda não acabou, né? Busão ainda é senzala, João. E ele vai retomando todo esse processo. Fala assim, olha, galera, a gente ainda tá vivendo isso, toma cuidado. Mas a gente também fala desses preconceitos, da gente falar disso tudo. E aí a gente precisa normalizar isso. Acho que a gente precisa conversar mais para entender isso mais. E aí, Davidson, quando os seus colegas, por exemplo, falarem isso do macaco, olha que interessante. Eles estão falando daquela ideia do darwinismo social lá do século XIX, de falar que o negro é inferior. Entendeu? Que é completamente diferente. Eu tô te vendo. Oi?
Oi? Agora sim, eu não tava te vendo. Ah, desculpa. Que era falar do movimento do Black Power, dos Panteras Negras. A gente pode falar sobre isso também. Que são Mas será movimentos. que ele não fala que gosta que chama ele de macacão para, tipo, sofrer menos? É uma coisa que quando você aceita a brincadeira, você normaliza a brincadeira, é um jeito, talvez, psicológico de não sofrer. Eu Sim, acho que não, também né? pode Tipo assim, ser. Suzana, porque tem a Tipo, questão, tipo assim, do cara achar que não é preconceito, de que ele acha que talvez isso seja normalizado, e que, tipo assim, é um jeito melhor da gente lidar com a coisa, assim. E não É é. a brincadeirinha que ele tá fazendo. É meu mano, é uma brincadeirinha, então posso levar É, tranquilo. eu é, odiava as brincadeiras. Ah, não, desculpa. é normalizar o preconceito. Eu vou te falar, tipo assim, tinha uma brincadeirinha que eu adorava fazer. Olha pra você ver que tosqueira que era. Quando eu machucava sempre, eu falava pra galera me dar uma fita isolante no lugar de band-aid. Entende? E isso é um jeito psicológico de não. Você leva uma coisa na leveza, e não, eu não concordo com ela. Estou dizendo assim, que é uma defesa psicológica para não sofrer com aquilo, porque aquilo, no fundo, todo mundo sabe o que é que você pode chamar um negro de qualquer coisa que você quiser, mas tem um nome que, se você chamar, você destrói ele por dentro, que é macaco. Então, quando você cresce e aceita, eu gosto que chama de macacão, é porque se você chamar ele de ô macaco, ele leva na brincadeira e responde, oi, ele está fingindo que não está sofrendo, porque... Mas é também, Suzana, da gente não normalizar isso, assim, né? Sim. Talvez ele realmente não esteja sofrendo, ele só não entendeu o processo, o quanto ele ele é está violento. fingindo de bobo, eu acho. Eu não sei se é pra todo mundo, entendeu, Suzana? Por isso que eu não gosto de falar assim, todo mundo tá sofrendo. Às vezes o cara, isso, por exemplo, um amigo do David falou assim, não, legal pra mim, tô de boa com isso. E ele não entendeu o quanto que isso é pesado pro grupo. Sabe, a gente precisa, enquanto sociedade, se unir mais, sabe? Pra poder lutar e destruir isso aí. Ô, pessoal, mais alguma dúvida? Já vi que vocês alimentaram aqui o nosso WhatsApp. Vou mandar aqui o Insta. O Insta não, desculpa. Professor, o senhor falou para a gente semana passada para a gente escolher as personalidades negras que a gente ia discutir. É para que dia? Vocês querem apresentar já agora? Ou vamos deixar para semana que vem, porque já está 9 horas já? Pode ser? Eu estou com a minha, tá? O grupo desse jeito. Quem foi que mandou? A Tainá que já mandou semana passada? Eu esqueci, calma aí. Eu salvei aqui. Não. Quem foi que mandou? Que arrasou? Acho que foi a Simone. Simone. Fui eu, Simone. Simone chegou dando carteirada. Tava brincando, gente. Brincando não, pode deixar que foi não, sério. É porque eu já deixei salvo no meu celular. Pode deixar? Então tá bom. Depois? Pode mandar então. Vamos combinar o seguinte: no final de toda aula uma pessoa manda. Tá bom? Tá. Tá bom? Então hoje é o seu dia, Suzana. Simone já deu carteirada. Eu pensei que era só famoso que tinha que mandar. Não. Mais conhecido. Não. Personalidade que você se inspira. Você já arrasou, querido. É porque mandou aquele dia da mãe, aí eu achei que era meio na brincadeira, assim, que eu até brinquei. Falei, vou mandar minha mãe também. Mas pode mandar. Se você admira, entende. Aquele texto da Simone, eu quase copiei e colei pra minha mãe. Ficou tão bonito. Não, então eu vou mandar o texto dela mesmo. Muito massa mesmo o texto muito dela. Forte. Então, pessoal, ó, estamos na luta, tá bom? Semana que vem a gente se encontra, a gente conversa mais um pouco. Tá bom? Eu já quero entrar nas revoltas. E aí... Essa aula é massa demais, porque eu sei, tipo assim, você vai conversando com a gente, tudo que a gente pergunta, você vai respondendo e o assunto vai rendendo, aí a gente quer perguntar mais coisas, e deixa nós ficar perguntando até amanhã. Mas a aula tinha que ser assim, não é não? Sim, verdade. Mas é porque eu acho que as aulas dos professores de história de antigamente, elas eram muito decoreba. Nossa, tipo nem clássico. Era mais Não era, gente. Eu odiava a aula de história. Eu achava que eu era burra, porque eu falava, cara... Eu também. Aí eu até gostava, viu? Eu tive um professor... Eu ficava comigo assim, eu lembro... Pode falar. Cortou. Não, é porque eu lembro, assim, eu lia muito. E aí eu lembro que um dia eu falei, professora, mas se os índios já... Isso foi a dona, professora de história. Mas se os índios já moravam aqui... Ninguém nunca tinha me falado disso, eu juro por Deus. Mas se os índios já moravam aqui, como que Portugal descobriu o Brasil?
porque não sei o que, não sei o que. Ela começou, eu falei, mas é porque eu queria que ela me explicasse. Ela me explicasse. Não, eles descobriram porque não tinha registro, então, se você descobre e mora alguém lá e você registra, aquilo passa a ser seu. Mas eu fiquei pensando assim na época, mas a minha mãe comprou a minha casa, mesmo que já era invadida, entre aspas, mas a minha mãe comprou nosso barraco. Se alguém chega lá depois e toma, a casa é da pessoa que tomou ou da minha mãe que comprou? E eu tinha esse raciocínio, eu fiquei perguntando, não, mas quem descobriu foram os índios, porque os índios moravam aqui, ela brigou e me deu castigo, brigou mesmo de colocar de castigo. Eu tinha uma aversão à história, fui gostar de história depois. Que bom. Que aí a minha professora de história no segundo grau, ela já era meio tipo senhor, assim, que já debatia com argumento, sabe? Tipo isso que o Davidson falou, eu não concordo com tal cor, aí eu acho que é. Aí você fala, não, olha, é assim mesmo, mas é porque tem o outro lado da moeda. Eu acho que é assim que um professor deveria ser. E eu tive essa birra com os índios por causa disso. Como que os índios já moravam aqui? Quem descobriu foi Portugal, gente? Verdade. Eu não gostava de história. Eu comecei a gostar depois do cursinho, porque quando o dia que você foi... Primeira aula que a gente teve com você, que você foi falando dos séculos, que eu nunca tinha estudado isso, que eu sabia que tinha século I, século... Tipo, igual você estava explicando aquela vez, lá na sala. Uhum. Aí eu fui começando a ser mais interessante. Que eu sempre gostei, sim, da aula que eu mais gostei de estudar na época mesmo, era muito de ciências e matemática. Ciências era da hora. É nóis, então. Matemática. Eu tinha uma professora de ciências, nossa, eu gostava dela pra caralho, que ela era muito assim, igual você. Bonita. Não, não é bonita não, mas assim, qualquer dúvida, a gente ficava perguntando, ela tipo indo falando, aí a gente, igual o senhor aí. Senhor não, é você, né? Porque é muito Ai, pesado. gente, eu sou da época que professor era chamado de senhor. Professor, metade da minha idade eu chamo de senhor. Não, também não é assim não, tá, Suzana? Eu não Não é metade, não. Mas tudo Não, bem. mas tem uns professores. Eu não Eu já vou estudei com discutir. um professor que é metade da minha idade. Eu não vou discutir, não. Se você quiser achar que eu tenho 20, aqui, ó. Ô, pessoal, mas é isso assim, tá? A gente sempre vai tentar manter a aula assim, porque eu acho que assim fica de boa, tá? Fica legal, eu gosto disso. Eu acho que faz mais sentido do que eu ficar dando umas aulas estranhas pra vocês. Sabe, tipo assim, vamos decorar as datas. 1 mais 1 é igual a 2. Não tem como ser legal. E aí, vamos tentar, tá bom? A gente vai continuar essa conversa. A gente deve ter uma roda de conversa pra gente falar um pouco sobre esses preconceitos todos aí. É isso, assim. Mais alguma grande dúvida? Sobre a pergunta do Davidson aí, eu acho que essa geração não vai mudar, a gente não consegue mudar. Mas eu acho que quando a gente faz as nossas pequenas partes, assim, quando eu trabalhava no Ulisses Guimarães, eu lembro que tinha um colega meu, a gente era muito parecido nessas questões. Ele é branco, assim. Ele colocava a menina negra para ser a noiva da quadrilha, coisa que já. E aí eu lembro de escutar a mãe falando: Nossa, mas tem menino tão mais bonito para ser noiva. Eu ouvia mulher negra falando isso. Ele colocava a menina negra para ser noiva. Eu fazia peça e nas minhas peças quem as meninas que tinham as melhores falas eram as meninas negras, tipo a Dona Baratinha. Uma vez eu fiz a Dona Baratinha foi uma menina negra. Eu acho que quando você chama sua colega negra para dançar a valsa de 15 anos, quando você chama um amigo negro para ser seu padrinho de casamento, quando você dá uma oportunidade, sabe? Igual os publicitários que tem agora. Eu vi uma campanha do perfume da Natura, que é o Essencial. O Essencial é o mais caro da Natura. Foi um negão, esses negão de nariz largo e lábio largo, de cabelo Rastafari que está fazendo a propaganda. Eu acho que mudar, você não muda um pensamento estrutural, mas a gente muda com as pequenas atitudes do dia a dia. Mas é por isso que a gente precisa construir o negócio e destruir isso aí, pessoal. Sim. Então tá, vamos botar fogo em algumas estátuas, tá bom? Colocar os coleguinhas em xeque no rolê, tá bom? Se alguém falar assim, chega com a piadinha, vai lá, pá, já mete um. É mesmo? Me conta como é que é ser racista. Tá gostando? Ah, você é homofóbico, não sabia, entendeu? Só fala isso, assim já tá bom. Vamos ser chatinho. Às vezes ajuda, assim. Não precisa ser muito, não, viu? Beleza? Beleza. Então tá. Vou mandar beijo, lá minha pessoal. personalidade. Aqui, ó, pode mantendo e lotando o grupo lá, tá bom? Vamos bombar lá. Tá bom. Olha, alguém voltou aqui.
Wesley? Wesley, caiu, voltou. A gente tava dando tchauzinho. Quer falar alguma coisa, Wesley? Professor, fica com Deus, então. Um forte abraço aí. Um abraço pra vocês, viu? Tamo junto. Bom final de semana pra vocês aí. Vocês também, é Pra todos nóis. aí, todos. Se Obrigada, puder. professor. Obrigado vocês, pessoal. Obrigada pela aula, Boa professor. noite. Obrigado Boa vocês. noite. Boa noite. Boa noite. Vamos bombar Boa o grupo. noite. Vou mandar pra vocês o clipe da Beyoncé Adoro. também. Beijo, Tchau, pessoal. professor. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Muito boa a sua aula. A voz não tá saindo. Obrigado. Beleza, obrigado, Karine. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Michele. Tá tudo Obrigada, bem aí, Michele? professor. De nada. Suzana, obrigado Tá você. sim. Então tá, você tá muito quietinha, viu? Sempre fui. O Mirante é que eu diga. Não, Mirante, a Jennifer. Então tá. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, beijo. Tchau.